Olá pessoal, sou o professor Manuel Felipe e na aula de matemática de hoje vamos aprender a divisão com números racionais, especificamente os números racionais na forma de fração, tá bom? Antes da gente mostrar como é que faz a divisão, lembre-se do conceito de número inverso. O inverso de um número racional na forma fracionária, você basicamente só tem que inverter o numerador para o lugar do denominador e o denominador para o lugar do denominador. Ou seja, apenas inverte o numerador e o denominador de ordem. Tá bom? Veja os exemplos. Letra A, positivo 3 sobre 5. Então, quem é o inverso dessa fração aqui, 3 sobre 5? Então, você inverte. O numerador, que é 3, vai para o denominador e o denominador, que é 5, vai para o numerador. Tá bom? O número que está embaixo vai para cima e o número que está em cima vai para baixo. É só inverter os numeradores e os denominadores e assim você calcula o número inverso de qualquer número racional. No item B, positivo 1 sobre 15. Então, invertendo fica 15 sobre 1, tá? E repete o sinal, que um que era positivo continua sendo positivo. Lembrando que 15 sobre 1 você pode escrever apenas 15, tá? Porque quando o denominador é 1, a gente fica optativo, coloca se quiser. No item C, temos negativo 7 sobre 15. Então, quem é o inverso de 7 sobre 13? Desculpa. O inverso de negativo 7 sobre 13 vai ser o número negativo 13 sobre 7. Só inverter a ordem dos números, tá? Quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para baixo. No item D, negativo 10 sobre 9. Novamente, para calcular um número inverso, você inverte o numerador e o denominador. Então, fica 9 sobre 10. Então, é bem simples. Para calcular um inverso de um número racional na forma fracionária, basta inverter o numerador e o denominador. E repete o sinal, sempre lembrando, né? Com esse conceito, agora vamos aprender a calcular a divisão de números racionais na forma de fração. Então, para a gente dividir números racionais na forma de fração, basta multiplicar o primeiro número pelo inverso do segundo. Sendo que o sinal do resultado segue aquela regrinha lá da multiplicação, né? Lembre-se que quando a gente tem dois números positivos, um número positivo multiplicado por outro positivo, o resultado é positivo. E se tivermos dois números negativos multiplicados, um negativo multiplicado por outro negativo, o resultado também vai dar positivo, tá? É como eu digo, quando a gente tem a multiplicação dois números com sinais iguais, mesmo sinal, positivo com positivo, ou mesmo sinal sendo negativo com negativo, o resultado sempre dá positivo, tá? Então, sinais iguais é positivo. Agora, quando você tem sinais diferentes na multiplicação, um número positivo multiplicado por um número negativo, a resposta é negativa, tá bom? E da mesma forma, um negativo multiplicado por um positivo dá negativo, certo? Então, esses dois casos aqui embaixo, observe que quando você está multiplicando, os números têm sinais diferentes. Positivo vezes negativo ou negativo vezes positivo. E sempre vai dar negativo. Então, sinais diferentes na multiplicação dá negativo, tá bom? Então vamos lá, temos que observar essas regras de sinais e para calcular a divisão, lembre-se, você repete o primeiro termo e depois multiplica pelo inverso do segundo. Então vamos fazer alguns exemplos para ver como é tranquilo fazer a divisão. No item A, temos positivo 3 sobre 5 dividido por 4 sobre 7 sobre 4. Então você pega o primeiro elemento, né, que é essa fração, positivo 3 sobre 5, e aqui você multiplica pelo inverso do segundo. O segundo é 7 sobre 4, então quem vai ser o inverso dele? Você inverte a ordem, então fica 4 sobre 7, tá? E lembrando que aqui é positivo. Então agora vamos fazer a multiplicação de fração, que foi o assunto que a gente deu na próxima aula. Como é que a gente faz a multiplicação de frações?
Primeiro, observe o sinal, positivo com positivo, o resultado já dá positivo. E agora você vai multiplicar os dois números de cima e depois multiplica os dois números que estão embaixo, ou seja, multiplica os numeradores e depois multiplica os denominadores. Então, vamos lá. Aqui, 3 vezes 4 no numerador e os denominadores é 5 vezes 7. Então, repete sinal positivo. 3 vezes 4 é 12. 5 vezes 7 dá 35. Então, a nossa divisão de fração aqui deu 12 sobre 35. Então, sempre é assim. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda fração. No item B, a gente tem positivo 6 sobre 5 dividido por negativo 4 sobre 3. Observe que a segunda fração é negativo 4 sobre 3. Então, repete a primeira, que é positivo 6 sobre 5, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 3 sobre 4. Lembrando que o sinal aqui é negativo, tá? Então, multiplicar a fração. Então, multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Ou seja, os de cima multiplica com os de cima e os de baixo multiplica com os números de baixo. Então, observe a regra de sinal. Um positivo multiplicado com negativo, né? Sinais diferentes na multiplicação. Sinais diferentes, o resultado é negativo. E agora a gente faz a multiplicação. 6 vezes 3 e embaixo 5 vezes 4. Então agora a gente tem o quê? Só basta multiplicar, né? 6 vezes 3 vai dar 18. 5 vezes 4 dá 20. Observe que nós temos negativo 18 sobre 20. A gente já poderia parar aqui, o resultado já estava ok. Só que observe que o 18 e o 20 são divisíveis por 2. Então, quando a gente tem dois números, tanto o numerador quanto o denominador, divisível pelo 2, 3, 4, pelo mesmo número, a gente pode simplificar essa fração. Ou seja, você divide aqui em cima por 2 e divide aqui embaixo também por 2, tá bom? Vamos simplificar essa fração. Então, dividido em cima por 2, pede sinal negativo, 18 dividido por 2 é 9. 20 dividido por 2 é 10. Então, o nosso resultado é negativo 9 sobre 10. Observe que nem o 9, nem o 2, ou nem o 9, nem o 10 não são mais divisíveis pelo mesmo número. Então, a gente não consegue simplificar as frações mais ainda. No item C, temos negativo 1 sobre 20 dividido por 5 sobre 9. Então, observe que a gente faz o quê? Repete a primeira fração, negativo 1 sobre 20, e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 5 sobre 9. Então, quem vai ser o inverso? 9 sobre 5, tá? Só inverter os números. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. E agora a gente faz a multiplicação de fração, né? Observe que aqui, os sinais é um negativo multiplicado por um positivo, sinais claramente diferentes. Então, na regra da multiplicação, sinais diferentes, o resultado é negativo. E agora você multiplica os números que estão em cima, depois multiplica os números que estão embaixo. Fazendo essas continhas, né? Repete sinal negativo, 1 vezes 9 dá o próprio 9. E 20 vezes 5 dá 100. Então, o nosso resultado é negativo 9 sobre 100. Para finalizar o nosso último exemplo, temos negativo 2 sobre 3 dividido por negativo 6 sobre 5. Então, pega a primeira fração, negativo 2 sobre 3, e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é essa aqui, negativo 6 sobre 5. Então, vai ficar negativo 5 sobre 6. Tá bom? Lembrando que calcular o inverso é só inverter o número. Quem está embaixo vai para cima e o número que está em cima vai para baixo. Então, multiplicação, nós temos um número negativo multiplicado por um número negativo. Então, sinais iguais, né? 2 negativos. Sinais iguais fica positivo. E agora a gente multiplica os números que estão em cima. 2 vai multiplicar o 5 e o 3 vai multiplicar o 6. Então, 2 vezes 5 e aqui 3 vezes 6, tá bom? Então, para adiantar, 2 vezes
dá 10. E 3 vezes 6 dá 18. Observe que o 10 e o 18 também são divisíveis por 2. Então, a gente pode simplificar essa fração, tá? Então, dividindo aqui por 2, fica 5. E dividindo 18 por 2, a gente fica 6. Com isso, o nosso resultado deu 5 sobre 6. Ainda vou fazer mais um exemplo aqui. Às vezes a gente pode simplificar as contas, tá? Nas divisões de frações. E aí facilita os cálculos, tá bom? Só colocar mais um exemplo. Na letra E, digamos, negativo 8 sobre 12 dividido por 8 sobre 5. E aqui positivo. Observe, você repete a primeira fração, 8 sobre 12, só que negativo, né? E multiplica pelo inverso da segunda. Se aqui é 8 sobre 5, né? Então o inverso vai ser 5 sobre 8. Só que aqui ainda é positivo, tá? Então vamos lá. Observe os sinais. Um número negativo multiplicado por um positivo. Sinais diferentes. Sinais diferentes, o resultado já é negativo. E agora vamos multiplicar os numeradores, 8 vezes 5. E agora também multiplico os denominadores, 12 vezes 8. Antes de multiplicar, observe que tanto aqui em cima como aqui embaixo a gente tem um 8. Então você pode simplificar seu cálculo, facilitar seu cálculo como? Você cancela o 8 que está em cima com o 8 que está embaixo. Então quem ficou aqui em cima? Ficou 5 e embaixo ficou só o 12. Lembrando que tem um sinal aqui também de negativo. Então, quando a gente tem um número em cima e um número embaixo, o mesmo número, a gente pode cancelar esses números, tá bom? E com isso você nem precisa multiplicar em cima 5 vezes 8. Nem precisa, porque ficou só quem? Ficou apenas o 5. E embaixo da mesma forma, você nem precisa multiplicar o 12 vezes 8. Por quê? Porque quando cancela o 8, fica só o 12. Então, o nosso resultado aqui nesse exemplo é 5, negativo 5 dividido por 12. Sempre lembrando, quando tiver o mesmo número em cima e embaixo, aí você pode cancelar, tá bom? Sendo que em cima está multiplicando, né? E embaixo também está multiplicando. Então, se tivesse o mesmo número aqui na multiplicação, você pode cancelar, tá bom? Então, pessoal, tenham bons estudos aí e até a próxima.